Eu comecei a ler esse livro aqui, Poder do Hábito. Grande livro, muito bom até agora. E é um clássico, né? Não quero também dar muito spoiler para quem pretende ler, mas para quem já leu ou, né, para introduzir de certa maneira o que eu gostaria de falar hoje, é, ele fala muito, né, obviamente, sobre hábitos e como você consegue trocar os seus hábitos, você consegue trocar a sua rotina de hábitos desde que você mantenha ali um sinalizador que inicia o hábito junto com a recompensa, mas que acima de tudo você precisa de belief, né? Eu tô lendo em inglês, então belief, você precisa acreditar que vai ter mudanças, você precisa acreditar em você mesmo, você precisa acreditar que que as coisas vão ser diferentes dessa vez, né? E é complicado, né? Porque muitas pessoas hoje em dia não têm isso, né? É, o livro fala também especificamente, né, foram feitos vários estudos, então a galera ali dos estudos e tal, Alcoólatras Anônimos, eles falam que Deus era o componente que faltava ali para que o hábito ele ficasse, né, ele grudasse, ele você conseguisse realmente trocar. Mas vai muito além de Deus, né? Óbvio que Deus para mim é o que mais faz sentido, mas para aqueles que são céticos nesse sentido, que não acreditam ainda em uma a existência de algo de ser superior que é pouco compreendido de acordo com o nosso intelecto reduzido, porque o ser humano, que ainda não, ele tem um intelecto reduzido em relação a Deus e a outros espíritos mais evoluídos em outros planetas, né, em outras vivências. Mas para os céticos, então, acreditar, né? Por que você estaria fazendo algo que você não acredita, né? Qual que é o sentido, né? Qual que é o sentido de eu colorir... é um exemplo muito prático, né? Mas qual o sentido de eu colorir esse papel de azul se eu não acredito que ele vai ficar vermelho, que o papel vai ficar vermelho, né? Não faz sentido. E se, poxa, se não for para ter é, se não for para você acreditar ali, se você não for para você se entregar de alma e coração ali, não tem o que você não tem o que fazer, né? As coisas não vão acontecer. Você precisa de acreditar em você mesmo, né? E eu tô gravando esse vídeo também porque eu estou num momento meio assim, né? Eu apliquei para uma posição e não tive retorno. Tem uma semana já né? É uma oportunidade e eu me inscrevi para essa oportunidade que casou, ao meu ver, né, ao meu ver amplo, mas não tão amplo em comparação com outros seres mais evoluídos. E ao meu ver era uma coisa que casava muito comigo, com os meus interesses, né? E já tem uma semana, não tive mais de uma semana na verdade, ainda não tive retorno. E eu tava ficando muito preocupado, porque, poxa, eu pensei, cara, isso é oportunidade na minha vida e tem que dar certo, e eu não tô, né, recebendo retorno, eu tô ficando preocupado. E aí, vindo pra cá hoje, eu percebi uma coisa, né, e lendo também esse livro, eu percebi que eu preciso ter fé, né? Eu preciso ter fé de que as coisas elas vão acontecer do melhor jeito possível. Tudo também, recebi uma mensagem, tudo também começa quando você acredita, né? Então, quando você dá o seu melhor, você faz tudo que você poderia ter feito, conforme eu falei em outro vídeo. Você faz tudo que você podia ter feito e aí você deixa tudo na mão de Deus. Você senta, relaxa, né? Tá ali na praia, vai tomar uma água, uma aguinha de coco, fica aqui assim, tranquilo, estica a perna, vai tomando um sol, passa protetor, né, para não nos queimar. É, toma um sol e você deixa as coisas acontecerem, né? A partir do momento que você deu o seu melhor, você já cumpriu a sua missão, né? Então fique com essa sensação de dever cumprido e apenas observe e aproveite as coisas, né? Tudo que você deu ali se transformar exatamente naquilo que você precisa.
E eu tô tentando mais ou menos seguir essa linha de raciocínio, porque eu dei o meu melhor ali, né, na oportunidade, na entrevista para oportunidade. Dei o meu melhor, fiz tudo que eu poderia ter feito. Fui até onde eu não conseguia ir mais. Fiquei muito orgulhoso, ainda estou muito orgulhoso. E, e agora eu tenho que aplicar isso, né, que eu falo, mas a mim mesmo. Então eu tenho que perceber que, poxa, não é o primeiro, não é o fim do mundo se não der certo. E segundo, eu não posso me culpar porque eu fiz tudo que eu podia ter feito, né? E, poxa, se deu certo, ótimo, melhor ainda. Mas se não deu certo, eu entendo que é uma mensagem ou é a vontade divina, né? A vontade dos espíritos mais iluminados, daqueles que conseguem ver mais do que eu ou você conseguimos, né? Então, nas minhas orações, eu sempre peço, se for, né, meus guias, minhas entidades, se for de meu merecimento, se for de acordo com vossa vontade e se for algo que faça sentido estar no meu caminho nesse momento, por favor, que me indique, me dê um sinal, me indique a direção, ou que faça acontecer, né? Que se tal coisa é para ser minha, então, por favor, que venha até mim, né? E, e é isso, cara. Então, assim, eles sempre vão atender os seus pedidos, né? Desde que você peça com parcimônia, né? Desde que você pratique as leis de Deus, né? As leis naturais, a lei da caridade, ajudar o outro, né? Usar as ferramentas aqui como algo para ajudar o próximo, né? Para garantir tanto a sua evolução quanto a do próximo. E, e com isso feito, nossa, achei que o cara ia bater ali. Mas com isso feito, todo o resto, né, as preces elas serão atendidas, sem sombra de dúvida. E então, poxa, né, eu peço sinal. Nossa, achei que tivesse batido de novo. Se eu peço sinal e eu não recebo um sinal, isso também é um sinal, certo? O silêncio, né? Já com certeza já ouviu dizer que o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Então, às vezes a falta de resposta já é uma resposta, né? É uma resposta de que, pô, eu julgo que essa era a melhor coisa para eu fazer, mas os espíritos mais envolvidos, que têm uma visão mais ampla do que a minha, eles veem, não é que eles entendem, eles veem, porque eles veem o passado, presente e futuro, eles veem tudo. Então eles sabem que essa não era a melhor direção para mim, né? E, e aí cabe a mim ressignificar, né? Então, poxa, que bosta, não deu certo ali, não deu certa oportunidade. Cabe a mim usar isso como uma experiência para evoluir, para, né? Poxa, se isso não deu certo, vou buscar outras coisas. Eu lembro muito quando eu lembro de duas passagens que ficaram muito emblemáticas para mim, né? Primeira foi quando eu tinha os meus 16 anos e eu estava, né, no segundo ano e, claro, do colegial, né? Claro que nessa época você precisa fazer o vestibular e tal. Quer dizer, precisa não, né? Só no terceiro, mas é bom você treinar antes, né? E aí eu, né, já tava meio acertado ali que eu ia fazer FUVEST, só que na época eu só não veio na minha... Deu um branco assim que eu não me inscrevi e aí passou do período de inscrição e eu não fiz a FUVEST porque eu não me inscrevi. E na hora eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, na hora minha mãe ficou muito puta comigo, mas acabou que no dia que que era o dia da prova, foi o dia que eu acabei ficando, né, com o que viria a ser a minha namorada, hoje em dia ex, mas para você ver, né, se eu tivesse feito a prova, eu não teria ficado com ela naquelas circunstâncias que a gente ficou, e aí não teria desencavalado os aprendizados que eu tive com ela, né, e também com a vida.
E uma outra muito emblemática também foi em oportunidade de emprego mesmo, né? Eu tinha aplicado, é, apliquei, não vi mais sobre, acabei me distraindo ali, né? Tava ocupado durante a semana, acabei saindo no meio da semana também, acordei super tarde no dia seguinte e nesse período inteiro eu não vi literalmente nada sobre o e-mail que eu tinha recebido dessa oportunidade para marcar uma entrevista e conversar, né? E, e aí é complicado, né? Porque na hora eu fiquei muito chateado. Eu pensei, meu, foi totalmente culpa minha. Não devia ter saído, devia ter, né? Pelo menos checado meus e-mails. É, e eu. Mas aí que vem, né? Como eu não consegui esse trabalho, eu acabei aplicando para outro e consegui outro. E foi o melhor trabalho que eu já tive, foi o que mais me ensinou. E foram dos anos áureos, né? Os anos áureos até certo ponto da minha vida, porque foram anos muito bons, de muitos aprendizados, só que eu não tinha tanto a clareza espiritual quanto eu tenho agora. Então, mas foi muito bom, me ajudou muito, fez eu crescer demais e óbvio que eu não teria chegado nesse ponto que eu tô agora se eu não tivesse passado por essa experiência fantástica. Então, é isso, né? Uma das coisas que eu tô usando, né? Poxa, provavelmente se eu já tivesse recebido a resposta dessa oportunidade, eu não estaria gravando esse vídeo aqui. Então, é isso, é ressignificar as coisas, ter fé acima de tudo e ser ativo, né? Pensar, poxa, beleza, algo não aconteceu como eu queria, ok, acontece, não tenho que interpretar, é um fato, acabou. Como que eu posso seguir em frente a partir disso, né? Como que eu posso usar essa experiência que eu julgo negativa de forma positiva, né? Pelo contraste ali para influenciar outras pessoas, para impactar, para, né, me ajudar, para começar alguma coisa. Então, mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui é talvez um pequeno desabafo, talvez um vídeo para me tranquilizar, né? Para eu também sentir que, poxa, se eu tenho esse tempo e aconteceu as coisas desse jeito, vale deixar registrado aqui. E e é isso, né? Aqui seguimos esperando. Tenho fé que, e assim, acima de tudo, eu tenho fé de que as coisas estão acontecendo do melhor jeito que elas poderiam acontecer. Então, é isso. Se der certo, deu. Se não der certo, a gente ressignifica, mas sempre olhando em frente, sempre seguindo em frente e sempre pedindo ajuda também aos guias, porque eles nunca nos deixam na mão. A gente pode achar que eles deixam, mas porque a gente não vê o tanto quanto eles vêm. E isso é uma lição extremamente valiosa.